ouvir a voz do Salvador. 1 Coríntios capítulo 11. Quase todo domingo de ceia, que normalmente a gente faz aqui no primeiro domingo do mês, a gente lê um pedaço do 1 Coríntios 11, do meio para o final, onde o apóstolo Paulo está tratando da Santa Ceia. Mas a primeira parte desse texto, ela é uma das partes mais complicadas que nós temos para trabalhar nos nossos dias de hoje, do texto bíblico. Para aplicar esse texto para os dias de hoje, existe muita confusão. E é muito fácil de se chegar a uma conclusão errada a partir da leitura desse texto. Especialmente se a pessoa for fazer uma leitura literal. E aí complica tudo, né? Então nós temos um texto complicado, com uma necessidade de entendê-lo, e que uma pregação de 30 minutos não daria para nós elucidarmos cada detalhe desse texto. Então nós precisamos ser sucintos, diretos ao assunto, e talvez só suscitar um pouquinho de interesse para aqueles que gostariam de estudar um pouquinho mais esse texto, procurar alguns textos, algumas coisas mais detalhadas sobre esse pedaço, esse trecho da Bíblia. Então eu queria que você olhasse aí 1 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 16. Obrigado. Do 1 ao 16. No entanto, eu queria ler separadamente, de maneira proposital, o versículo 11 e 12. Diz assim: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Não fez sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Existe uma história de uma igreja que colocaram um piano num determinado local, e aquele piano ficava numa localidade que ocupava um espaço muito grande e praticava um monte de outras situações no momento de culto. E todo pastor que chegava naquela igreja, a primeira atitude que ele queria tomar era mudar aquele piano de local, porque ele estava num local inadequado. Mas as pessoas do coral, especialmente a pessoa que tocava o piano, era conhecido como os donos da igreja. E assim que o pastor tomava essa atitude, eles falavam bem assim: bom, aqui o piano fica no lugar e a gente muda é o pastor. E mudava o pastor, trocava do pastor, e essa igreja ficou trocando de pastor durante muito tempo. Até que chegou um pastor, e ele foi ler as atas da igreja e descobriu que tinha esse problema. Então ele falou bem assim: eu vou mudar esse piano de lugar porque ele está num lugar inadequado. E ele foi mudando, e ele combinou com a pessoa que limpava a igreja, falando assim: olha, toda vez que você vier limpar a igreja, eu quero que você mude esse piano de lugar, mas você vai tirar ele apenas 1 centímetro de lugar. E semana a semana aquele piano foi mudando centímetro a centímetro, e quando chegou depois de um bom tempo, ele estava num local mais adequado, o pastor tranquilo, e as pessoas da igreja entenderam que o piano chegou num local mais adequado. Uma mudança em etapas, paulatinamente. O que aconteceu aqui na igreja de Corinto?
Nós já temos estudado isso. A igreja de Corinto é uma igreja muito complicada, rodeada de situações de pecado, pecado dentro da igreja, divisão dentro da igreja, gente que era mais rico humilhando os pobres, gente que era mais pobre se achando espiritual demais em relação aos ricos. Isso criava partidarismos, divisões dentro da igreja. Tudo isso a gente viu já até aqui o capítulo 10. Mas especialmente o capítulo 8, 9 e o 10, que é o contexto escrito do que está aqui no capítulo 11, ele está dizendo a respeito de você considerar o próximo, de você ter direitos, espiritualmente falando, de você ter autoridade em determinadas situações espirituais, mas você abre mão do seu direito para não ferir o próximo. Você abre mão do seu direito para não escandalizar o outro. Você abre mão do seu direito para não criar divisões na igreja. Jesus disse lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, se alguém te ferir de um lado, oferece o outro. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, existe uma bem-aventurança para o crente em relação a se entregar, a se oferecer, a se humilhar. E eu acho muito interessante essa palavra se humilhar, especialmente no Novo Testamento, que ela nunca é dito assim, deixe os outros humilhar você. Ela sempre é dito, se humilhe. Quando você tiver oportunidade, se rebaixe. Tenha o outro como superior a si mesmo, diz lá em Filipenses. Considere o próximo como alguém de mais valor do que você. E o apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui no capítulo 8, 9 e 10, nessa contextualização. E a igreja, ela estava não reconhecendo o valor apostólico de Paulo, e um dos argumentos para isso era dizer que, se ele fosse mesmo apóstolo, ele iria exigir que a igreja de Corinto, que foi uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele iniciou, que ele discipulou, que essa igreja pagasse o salário dele, o ordenado dele, a gente chama de prebenda hoje, né? Aquilo que fosse o sustento para a vida ministerial dele. Só que o apóstolo Paulo fala assim, eu não preciso. Eu tenho como continuar o trabalho missionário que eu estou fazendo por bastante tempo, porque recebi uma oferta dos irmãos de Tessalônica, e essa oferta é bastante para que eu possa viver. Então eu posso abrir mão. É um direito meu cobrar de vocês como igreja em Corinto, mas eu estou abrindo mão disso para não servir de escândalo para a igreja. E dentro desse contexto todo, ele fala sobre as carnes que eram oferecidas no templo de Diana, né, em sacrifícios, e essa carne era oferecida, metade do animal era oferecida em sacrifício, a outra metade ficava para o sacerdote. Aí o sacerdote, em conchave com o pessoal da feira, do mercado, vendia essa carne para o mercado, todo mundo da cidade sabia, e essa carne ia acabar na mesa de todo mundo lá na cidade de Corinto, e aí existia esse questionamento, e agora, come ou não come? Alguns irmãos mais espirituais diziam assim, não tem problema nenhum, porque não existe ídolo, não existe outros deuses, então o culto que eles estão fazendo, a oferta que eles estão fazendo é falsa. A gente pode comer disso aí, que é carne normal, é carne igual a qualquer uma outra. E aí o apóstolo Paulo vai dizer bem assim, é verdade, vocês estão certos, é carne igual a qualquer uma outra. No entanto, se vocês estão comendo e isso está servindo de escândalo para outras pessoas, é melhor você deixar de comer. Ele diz assim, se eu, por causa de carne, vou criar escândalo para os meus irmãos, eu vou deixar de comer carne. Então, dentro desse contexto, ele entra nesse texto de 1 Coríntios 11. E eu li propositalmente esses 2 versículos, porque esses versículos colocam o homem e a mulher em pé de igualdade. Mas se nós lermos o bloco todo,
você vai ver que é um negócio extremamente complexo. Então eu queria ler com você 1 Coríntios 11, a partir do versículo 2. O versículo 1 faz parte do capítulo 10, então nós vamos ler a partir do versículo 2. Bom, ele termina o capítulo 10 dizendo: bom, é importante abrir mão de direitos. Então, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim como Cristo abriu mão de direito, eu também tenho aberto mão de direitos. Todo cristão vai ter que abrir mão de direitos. E aí ele começa então o versículo 2 dizendo assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Presta atenção nessa palavra cabeça, ela vai aparecer 9 vezes nesse texto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado como lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Complexo, né? Então o apóstolo Paulo está tratando a respeito do véu na igreja. Ou será que ele está tratando a respeito de cabeça, por falar tantas vezes sobre cabeça aqui? Na realidade, o apóstolo Paulo está tratando sobre autoridade, reconhecimento de autoridade do próximo. Era comum, nessa época, que as religiões subjugassem as mulheres. As mulheres não faziam parte da liturgia do culto. Mesmo no meio do povo judeu, havia o templo, o Santo dos Santos, onde o sacerdote só entrava uma vez, no Santíssimo, né? Uma parte do templo onde os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício, uma outra parte onde os homens faziam a adoração, e o átrio, que era um pátio do lado de fora, onde as mulheres então podiam chegar. Até mesmo na religião judaica havia uma discriminação aberta, escancarada a respeito da mulher. As demais religiões dessa época também discriminavam as mulheres. Na realidade, as mulheres, elas começaram a ser inseridas nos cultos como uma parte de prostituição, num culto que era chamado de culto, um culto que tinha prostituição. A mulher era colocada como uma parte de um sacrifício sexual, e
e meio que numa desculpa para purificar o homem, e essas mulheres eram as que participavam, inclusive tinham mulheres que eram sacerdotisa nessa área. E elas eram consideradas prostitutas sacerdotais em algumas religiões. Era quase como que uma escravidão. Era quase como que um subjugar, onde a mulher, para poder participar da religião, tinha que se colocar nesse patamar. De repente aparece uma nova religião, chamada de cristianismo. E nesse cristianismo diz que todos são um. Esse cristianismo coloca todos os seres humanos no pé de igualdade, seja ele escravo, senhor, patrão ou servo, mulher, criança, adulto, todos estão no mesmo pé de igualdade. Qual é a igualdade? Todos são pecadores no mesmo nível. E todos precisam de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. E ele veio para salvar a todos, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, a todos. Então uma mulher, ela falou bem assim, opa, existe uma religião que está nos tratando diferente. E elas encheram os templos cristãos nessa época. Em Corinto não foi diferente. As mulheres que tinham uma cultura grega, um pensamento, uma maneira de pensar, de questionar, de debater, não tinha lugar de questionamento, porque religião nenhuma permitia que a mulher questionasse. Mas agora apareceu uma nova religião, chamada cristianismo, e as mulheres podiam falar, as mulheres podiam questionar, as mulheres podiam se declarar livres em Cristo Jesus, elas podiam dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. E isso começou a acontecer de uma maneira mais escancarada na igreja de Corinto. As mulheres começaram a questionar algumas coisas que tinham na cultura, inclusive o usar véu. O que significava usar véu? Usar véu era um símbolo de autoridade. A mulher que usava véu, ela estava dizendo para a sociedade, eu estou debaixo de um cuidado, eu estou debaixo da autoridade, ou estou debaixo da autoridade do meu pai, ou estou debaixo da autoridade dos meus irmãos, ou estou debaixo da autoridade do meu marido. Tem alguém que é a autoridade sobre a minha vida, eu estou protegido por essa pessoa. E qualquer pessoa que mexesse com essa mulher, que atentasse contra essa mulher, estava atentando contra esses homens que estavam cobrindo ela de autoridade. Em contrapartida, as prostitutas, tanto as cultuais quanto as mulheres da vida, elas não usavam véu, e para afrontar a sociedade ainda raspavam a cabeça. E a maior afronta que a sociedade podia ter era uma mulher andar de cabeça raspada em praça pública ou na rua. Aquilo era uma afronta para a sociedade. Então, quando pegavam uma mulher em adultério, uma maneira de colocar essa mulher vulnerável em relação à sociedade era raspar a cabeça dela e fazer ela andar nas praças e nas ruas. Aquela mulher era considerada como uma prostituta. Então, nesse contexto, a igreja de Corinto, por causa das mulheres que se converteram, começaram a questionar o uso de véu. E falaram assim, não, eu não preciso usar o véu. Se Cristo me libertou e eu estou debaixo da autoridade de Cristo, e eu estou em pé de igualdade com os homens, então eu não preciso usar véu. Porque em Cristo, todos nós somos um. Homem, mulher, escravo, livre, todos somos um. Então, não tem o porquê usar véu. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar com elas e dizer assim, irmãs, entenda o princípio de autoridade. Assim como Cristo se colocou em submissão, existia uma missão a ser feita, que era resgatar o homem. E Cristo se colocou em submissão a Deus Pai. De igual forma, Deus olhou que o homem estava sozinho, viu que isso não era bom e criou a mulher para ser
auxiliadora do homem. O homem estava vivendo de uma forma que tinha alguma coisa que estava faltando. E Deus resolveu completá-lo através da mulher. Então Deus ofereceu a mulher para o homem, para que ele fosse completado pela mulher. Mas o homem também completa a mulher. E aqui nesse texto vai dizer assim, olha, o homem, ele veio antes da mulher. Mas também todo homem é nascido de mulher depois disso. Então todos nós viemos de Deus e a gente está no mesmo pé de igualdade. A gente precisa entender que existem papéis diferentes. E a sociedade de hoje, ela está tentando de todas as formas igualar esses papéis. Nesse contexto aqui da igreja de Corinto, as mulheres estavam dizendo assim, nós somos iguais. Em Cristo Jesus nós somos iguais. E é verdade, querido. Em Cristo Jesus nós somos iguais. O que significa isso? Somos todos pecadores. Precisamos de um Salvador. É isso que significa. Nós somos iguais nesse sentido. Mas os papéis sociais, eles se distinguem. Eles são diferentes. Então, homem tem um papel. Mulher tem outro papel, e nós precisamos aprender a vivenciar esses papéis da maneira como Deus ordena na sua palavra, para a glória dele. E o apóstolo Paulo vai trabalhar isso com a igreja de Corinto e dizer assim, olha, viva cada um seu papel, reconheça a mulher, ela precisa usar véu na igreja de Corinto como um símbolo de autoridade, ou a autoridade que ela está reconhecendo no seu pai, nos seus irmãos mais velhos, para quem perdeu o pai, ou no marido, para quem é casada. Se você andar sem o véu, a sociedade vai pensar que você é uma prostituta. Isso é um escândalo, isso não é bom. Então, para que você seja protegida, que use o véu. Contextualizando, trazendo isso para o nosso dia de hoje, nós precisamos pensar assim, o que é que eu utilizo de roupa, de bens materiais, de dinheiro, ou a forma que eu utilizo, que pode ser escândalo como cristão? Existe algum tipo de roupa que seria escandaloso se eu como cristão, se você como cristã, saísse na rua, identificando ser cristão, e isso fosse um escândalo para a sociedade, você ainda assim falasse bem assim, não estou nem aí porque eu sou livre em Cristo, não devo satisfação para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. O que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando diante de um contexto daquilo que ele já trabalhou no capítulo 8, 9 e 10. Irmãs, sim, vocês são livres em Cristo, mas não usem dessa liberdade para ser tropeço para ninguém. Se a sociedade vai pensar que na igreja não tem autoridade, se na sociedade vão pensar que na igreja não tem liderança, se na sociedade vão pensar que os homens não têm responsabilidade de cuidar das mulheres, vocês mulheres, usem o véu. Então, trazendo para o nosso contexto, nós precisamos pensar nisso. O que é que na minha vida eu posso estar pensando utilizar como desculpa ou como fundamento da liberdade, mas que na realidade tem causado escândalo para o meu irmão, para a minha irmã, que na realidade tem desonrado o meu marido, ou os meus pais, ou os meus irmãos. Ele trata aqui dos anjos, e ele diz assim, como que a autoridade de anjos, no versículo de número 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Os teólogos, eles divergem um pouco a respeito dessa expressão de anjo aqui. Alguns acham que eram anjos mesmo, espirituais, mas eu gosto mais da linha de pensamento, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando diz, ao anjo da igreja escreve, ou seja, ao pastor, a liderança, aquela pessoa que está
pastoreando a igreja em determinado lugar. Então eu gosto de ver esse texto como o anjo, como pastor. E aí ele diz assim, como um respeito à autoridade pastoral, não faça aquilo que te der na cabeça. Não faça aquilo que você pensa que é mais cômodo, que é mais fácil, que é mais prático para você. Então, se você for falar na igreja, lembra que existe autoridade. A autoridade do seu marido, a autoridade dos líderes, a autoridade dos presbíteros, que nessa época já tinham a liderança de presbítero, e a autoridade do anjo da igreja, a autoridade do pastor. Então, se você ficar questionando determinadas coisas, especialmente em público, você enfraquece a autoridade do seu pai, você enfraquece a autoridade do seu marido, dos seus irmãos, você enfraquece a autoridade do seu pastor. Então tome cuidado com aquilo que você vai questionar, com aquilo que você vai falar, para que você não enfraqueça a igreja de Cristo. E nessa época isso devia ser uma fogueira flamejante, assim, queimando para tudo com que é lado, porque era algo novo. Hoje, falar disso já é complicado, imagina naquela época. Mas o princípio cristão é o mesmo. O que eu posso fazer para facilitar a vida no corpo de Cristo? Em relação aos meus bens, as minhas roupas, as minhas palavras, se uso tatuagem, se não uso tatuagem, se sou homem e vou usar cabelo comprido, vou usar brinco, se sou mulher e vou raspar minha cabeça ou vou usar cabelo curto, o tipo de roupa que eu vou usar, se vai escandalizar ou não vai escandalizar, isso precisa ser de maturidade espiritual. É mais uma maturidade espiritual que diz respeito a eu estou preocupado com o meu próximo, do que eu estou preocupado com a minha liberdade. Em Cristo eu sou livre, mas por preocupação com o meu próximo, eu vou me submeter a determinadas coisas, ou eu vou abrir mão de determinados direitos, como ele já trabalhou nos outros capítulos anteriores. E aí, passando por esse assunto extremamente complexo, ele entra na Santa Ceia. E se ele começa esse bloco dizendo, elogiando, no versículo 2, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. No segundo bloco, no versículo 17, ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é as ceias do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos, olha o link com o texto anterior. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus,
Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo, agora tratando da Santa Ceia, ele vai dizer de um outro problema que existia na igreja. Os ricos estavam subjugando os pobres. Os homens, liderança, estavam subjugando as mulheres. Os partidos que tinham mais dinheiro chegavam com comidas mais substanciosas, e a ceia naquela época era uma refeição completa. Então ele chegava e falava assim: bom, nós vamos fazer primeiro a nossa ceia, e depois o que sobrar, se sobrar, os pobres comem. Ou então eles comem o que eles trouxeram. E o apóstolo vai falar assim: não tem como louvar vocês a respeito disso, porque vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. No Senhor não existe um mais privilegiado que o outro. No Senhor não existe esse negócio de quem dá mais dízimo tem mais privilégio. Ah, esse dá mais oferta, então nós vamos fazer uma área VIP na igreja, bem perto do púlpito, para que ele possa sentar, e os que dão menos, senta lá fora, o que não dá nada, fica lá do outro lado da rua. Não existe isso. Em Cristo, todos nós temos acesso livre a Deus Pai. E aí o apóstolo Paulo está trabalhando esse contexto na Santa Ceia, e está dizendo assim: quando vocês menosprezam o outro, o homem menospreza a mulher, o patrão menospreza o escravo ou o servo, quando o adulto menospreza a criança, o pai menospreza o filho, ou o contrário, vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor são pecadores que se sentam para comer do próprio Cristo, ser servido pelo próprio Cristo. É Ele quem vai tirar do pão e dizer: esse é o meu corpo que é dado por vós. É Ele que vai pegar do vinho e vai dizer: esse é o meu sangue que foi derramado por todos vocês. Não foi derramado mais para quem tem mais privilégios, para quem tem mais curso, para quem tem mais dinheiro. Foi derramado pelos pecadores. O que nos iguala é que somos pecadores. Entender que eu sou pecador, que a minha esposa é pecador, que os meus filhos são pecadores, me coloca em pé de igualdade com eles. E aí os meus direitos são confrontados com o sacrifício de Cristo na cruz, porque é Ele que garante. E foi Ele que se entregou e deu exemplo. E para mim é inevitável lembrar do texto de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, quando ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, e foi até a morte, e morte de cruz, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Hoje, toda língua deve confessar que Cristo é Senhor, mas um dia Ele teve que se esvaziar. Esse é o princípio cristão: se esvaziar, inclusive dos direitos, para que o outro não seja escandalizado, ou para que a vida do outro em Cristo Jesus seja facilitada. Como é que a gente pode fazer isso? O apóstolo Paulo está dando o exemplo da Santa Ceia. Não atravessa na frente, não pegue atalho, não corte fila, não faça grupinhos porque vocês têm mais, para menosprezar quem tem menos. Não faça grupinho porque você é liderança, porque você é autoridade, porque você é presbítero, porque você é eleito, porque você é reconhecido, para menosprezar quem diz não ser nada, e as outras religiões dizem não ser nada, como no caso da mulher, que nem era contada no censo, ou no caso das crianças. Em Cristo,
Nós somos iguais, todos pecadores. E nos olhando como pecadores, nós precisamos olhar uns para os outros e nos ajudarmos para chegarmos até Cristo Jesus. Na prática, como é que a gente pode fazer isso? Porque às vezes a gente quer mudar a vida do outro de uma maneira abrupta, rapidamente. A gente quer transformar o outro naquilo que é agradável aos nossos olhos. E a gente pode olhar o Caio vir aqui, fazer a liturgia e dizer bem assim: se eu pudesse, eu colocava uma camisa, uma gravata e um terno nesse menino, para ele não ir aí na frente com camisa de Mickey Mouse fazer liturgia. E a gente pode fazer isso de maneira abrupta, enfiar a goela abaixo, como uma imposição. Ou a gente pode fazer como aquele pastor fez com aquele piano. Eu vou mudar aos pouquinhos. Eu sei que isso é possível de ser mudado, eu sei que isso é possível de ser transformado, eu sei que isso é possível de ser conquistado, eu sei que isso é possível. Então, para não criar escândalo, para não criar divisão, para não criar barreira, para não criar conflito, vamos fazer um pouquinho. E aquele pastor falou: vamos afastar esse piano daqui para lá, centímetro por semana. E ele chegou no local adequado e foi bom para todo mundo. As mulheres da igreja de Corinto estavam querendo revolucionar a cultura do mundo de uma hora para outra. Nós entendemos que somos livres, agora abaixa o véu. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: não dá, não pode ser assim, de maneira abrupta. Vamos com calma. Vamos provocar essa transformação de dentro para fora. Primeiro no nosso interior. O exterior é só o que as outras pessoas podem ver, mas Deus está vendo o seu coração. O seu coração diz o quê? Direitos? Liberdade? Ou o teu coração tem um olhar para o próximo como Cristo olha? Cristo tinha direitos. Cristo tinha condição de mandar fogo descer do céu, como Pedro sugestiona. Mas Jesus, ele se esvazia de si mesmo. Nós estamos nos enchendo, muitas vezes, dos nossos direitos. Muitas vezes nós estamos nos enchendo daquilo que a gente diz assim: não, eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quiser. E o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós precisamos nos humilhar mais. Nós precisamos reconhecer mais o próximo. Mas toda Santa Ceia, esse cara não traz nada, sempre eu que trago. Eu te dei oportunidade, condições de que você traga mais. Mas é por negligência. Olha, ele é negligente e você não é negligente, então cumpra a sua parte. Você tem mais condições, espiritual, financeira, de relacionamento. Então use isso para a glória de Deus. Não use isso para humilhar o outro. Não use isso para menosprezar o outro. Vai ter gente que vai ser negligente com o reino de Deus? Vai. Deixa ser. Não seja você. Vai ter gente que vai dificultar? Vai. Que não seja você. Vai ter gente que vai brigar pelos direitos de toda e qualquer forma? Vai. Que não seja você. Que você seja mais parecido com Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele se ofereceu. Vai ter gente que vai trair? Vai. Mas você se ofereça. Que Deus te dê condições de entender que abrir mãos de direitos no cristianismo é um privilégio. É um privilégio. Que você entenda que reconhecer o próximo e ter condições de valorizar o próximo é ser parecido com Cristo. E que você faça isso
para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?